Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um Luz do Evangelho, dando continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. E hoje, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo, nós vamos ver mais um capítulo de número 16, assunto de liberdade. E tem a ver o assunto com uma orientação de Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele diz que foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou e que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair novamente na servidão, né? E a que liberdade está se referindo Paulo nessa questão? E Emmanuel vai trabalhar esse tema. Nós desejamos naturalmente ser livres. Quem de nós não quer ser mais livres, não é? Então, a proposta de Emmanuel é dar uma analisada a respeito dessa proposta de Jesus no campo da liberdade, ele que falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e a gente precisa compreender do que se trata no âmbito da nossa colocação pessoal na família, na sociedade, no trabalho profissional e assim sucessivamente. O Dr. Aguinaldo vai então fazer as primeiras considerações para a gente aprofundar o assunto. Interessante que a gente deveria inicialmente pensar sobre dois aspectos nessa mensagem de Emmanuel. Primeiro, que o Paulo ele estava falando sobre a liberdade e naquela época o povo judeu esteve na servidão sob o Egito, o comando do Egito, e por isso Moisés teve todo um trabalho de trazer o seu povo para a terra da promissão, né? Que hoje seria Israel, na Palestina. Mas para sair daquele jugo, daquela prisão, precisaria violência muitas das vezes, porque o pessoal assumiu o domínio pelo mando, pela espada, pela guerra. Ao passo que Jesus chega lá e faz uma outra proposta, não é por aí. E tanto é que o Judas, tão equivocado com a proposta de Jesus, achou que poderia usar Jesus para se libertar o povo judeu do jugo romano. E acabou que Jesus não compactou com essa ideia do Judas, né? Porque era outra ideia dele. E o Emmanuel vai falar que Jesus não enalteceu nenhum poder bélico para poder fazer qualquer tipo de libertação. E um outro aspecto que a gente tem que analisar é o seguinte, no nosso poder mental, na nossa capacidade mental, nós temos o consciente e o inconsciente. Consciente é aquilo, é a nossa vida de relação, onde a gente entende que tem que fazer alguma coisa, vai e faz. O inconsciente é um arquivo desde a nossa origem, que traz toda a nossa experiência pretérita do passado. E esse consciente tem poder de mando na nossa vida apenas de 20%. E o inconsciente, 80%. Por isso que o Paulo já falava naquela época, infeliz homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. E esse inconsciente, de acordo com o nosso arquivo, às vezes ele nos escraviza, porque faz com que a gente haja em determinados momentos com atitude tão infeliz e acaba nos acrisolando. Um exemplo, se a gente passar por uma pessoa e a pessoa trombar conosco, se a gente tiver já um nível de entendimento, que arquivamos através do consciente, um arquivo bom no inconsciente, e esse gatilho da memória funciona em 5 segundos, se nós não arquivamos coisa boa, a gente de imediato já dá uma cotovelada na pessoa. Por isso que se diz, conta até 10, porque se a gente for contar até 10, a gente não permite o gatilho da memória, que é de 5 segundos, que vem a força do inconsciente. Mas se eu já estou educado, já estou trabalhado, se a pessoa tromba comigo, eu vou dizer, oh, me desculpe, eu estava na sua frente, às vezes até ela que estava, mas me desculpe. Quer dizer, é uma outra atitude. Então o nosso inconsciente traz um arquivo que prepondera em nossa vida em 80%. E que nos escraviza, que nos faz ser servos
das sombras que nós arquivamos. Então, quando Jesus chega para nós com uma nova proposta de libertação, é que ele traz a mensagem do amor para a gente colocar na nossa vida de relação. Amar tudo e a todos, em qualquer momento, nem que seja nesses momentos em que o gatilho da memória nos cobra e as nossas atitudes, se são até então infelizes, passa a ter uma conotação diferente e nós nos libertamos das mazelas criadas pela atitude infeliz, pelas sombras do nosso inconsciente. Brilhante colocação, doutor. É interessante a gente analisar as coisas, porque a princípio a gente se deixa levar pelo entendimento dessa busca natural pela liberdade. Todos nós temos o desejo da liberdade, como dissemos na abertura das nossas reflexões. Mas a gente vai aprender com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, aquele que viria nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele disse, que nós temos algumas, entre aspas, necessidades ou obrigações naturais. Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lei de sociedade. Nós somos naturalmente obrigados pela lei divina a viver em sociedade, porque é justamente no convívio social que nós burilamos os nossos espíritos, onde a gente vai aprender a fazer para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para a gente mesmo. Então nós precisamos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos. Mas existe também o capítulo específico Lei de Liberdade. O curioso é que Lei de Liberdade é um dos maiores capítulos de todo o Livro dos Espíritos. Tem capítulos muito curtos e tem capítulos muito longos, e o Lei de Liberdade ele é bastante longo. E é onde se apresenta novamente a necessidade de vivermos em sociedade, e é para isso que nos foi dado todos os atributos necessários para a vida de relação. Pois então, a vida em sociedade nos obriga ao aprendizado da convivência social. Neste capítulo tem uma pergunta muito interessante a esse respeito, em que é a questão 833, Allan Kardec pergunta se existe em nós, enquanto espíritos, alguma coisa que nos dê a liberdade completa. Os benfeitores espirituais disseram que sim, e que essa liberdade completa é no pensamento. E é uma realidade, nós podemos pensar o que a gente quiser, de quem a gente quiser, de qualquer assunto, de qualquer coisa. Isso é uma liberdade nossa. Na pergunta seguinte, na questão 834, Kardec volta a perguntar para os benfeitores se nós somos responsáveis por essa liberdade de pensamento, ou seja, somos responsáveis pelos pensamentos que nós temos? Sim, eles disseram, é responsável o espírito perante Deus. Por quê? Porque a lei de Deus abrange todas as coisas e vai nos educar espiritualmente, então a gente precisa educar também os pensamentos. 10 questões à frente, na questão 843, Allan Kardec pergunta para os benfeitores se nós somos responsáveis pelas nossas ações, ou se nós podemos, se nós temos liberdade diante de fazer ou não fazer as coisas aqui na Terra. E os benfeitores dizem que como nós temos liberdade de pensar, nós também temos liberdade de agir. O que é que está por trás desses ensinamentos, entre outras coisas? Que aquilo que nós precisamos buscar é a liberdade do espírito, convivendo nas mais diversas condições possíveis aqui na Terra. Ou seja, o espírito precisa se libertar de si mesmo. E o que é que nos prende? As nossas viciações, as nossas paixões, as nossas formas mesquinhas de pensar, as nossas formas de julgar as pessoas, e o Senhor foi muito veemente com relação a isso. Não julgueis, não use do seu critério, porque será usado do seu critério para te julgar. A gente, quando julga, não está dando liberdade para o outro ser o que ele é, e principalmente quando a gente condena. Então, o mote da mensagem de Emmanuel nesse capítulo, e claro, de Paulo também para os Gálatas, é justamente para nós vencermos a nós próprios, passando a controlar as nossas viciações e as nossas paixões. À medida em que a gente vai vencendo as paixões e as viciações, o nosso espírito vai se sentindo mais livre na sua própria consciência, porque nós somos presos, né, por nós próprios dentro da nossa consciência, num mecanismo de ação e reação,
porque tudo aquilo que nós fizermos que for contrário à lei de Deus, nos prende ao resultado infeliz, conforme propõe a questão 614 do Livro dos Espíritos, onde se diz que nós vamos ser mais infelizes quanto mais distante da lei de Deus. Então, quem é que nos prende ao sofrimento? Nós próprios, com as nossas escolhas, com os nossos padrões existenciais, com as nossas paixões e viciações que alimentamos no dia a dia. E fazemos, às vezes, questão de alimentar no dia a dia, dando desculpas esfarrapadas. Isso eu só vou mudar na outra vida, né? Se eu nasci assim, vou ficar assim, já está bom demais aquilo que eu já estou corrigindo. Então, nós é que fazemos questão de viver uma vida presa no erro, ou, entre aspas, no pecado, que é justamente o que o Senhor Jesus veio nos orientar. Busca antes o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as coisas inerentes ao Espírito sejam dadas. É preciso pensar nisso, porque a partir daí nós podemos observar pessoas presas a uma cama de hospital, presas numa cela de uma cadeia qualquer, muito mais livres do que nós que vivemos soltos em sociedade. Lembrando que o que nos acrisola, em se tratando da libertação interior, é a consciência, porque a nossa consciência está responsável por entendermos a lei divina. Conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Kardec questiona e o benfeitor disse, na consciência. Então, toda pessoa, branca, preta, rica, pobre, amaurótica, intelectual, toda pessoa tem consciência do que é certo e do errado. E aí gera a problemática toda nossa, inseridos na lei divina. A lei de Deus são os 10 mandamentos, que regem a vida de todo mundo, porque tudo tem regra. Tem regra para jogar futebol, tem regra para se fazer qualquer tipo de esporte, tem regra para dirigir, tem regra para viver, como o Navarro colocou, viver em sociedade, não é? A gente tem regra, a gente não pode viver do jeito que a gente acha e quer viver. Não, tem regra, precisa respeitar. A liberdade nossa vai até o momento em que a gente compromete a vida do outro. E do momento que a gente está usando também a maior liberdade que é do pensamento, quando a gente pensa mal do outro, gera problema para nós. Então, veja, não é só fazer, falar, pensar, também compromete a nossa vida. E quando a gente tem essa noção de regra, da lei, aí vai aumentar o nosso dever. Dever a ser cumprido. E o Emmanuel deixa muito claro, quer ser feliz, cumpra seu dever. Qual seja o dever, como cidadão, como parente, familiar, profissional, nós temos deveres a serem cumpridos. Quando a gente cumpre o dever, dá uma sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, isso nos dá liberdade. Quem está, pelo menos quites com a consciência, anda de cabeça erguida, vai em qualquer lugar, não tem receio, não tem medo, vai tranquilo, com a confiança, certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade. Agora, quando a pessoa tem lá o seu sentimento de culpa, tem noção dos erros e se permite ainda por conta da ignorância, da dureza do coração, aí essa criatura não vai ter uma liberdade. Qualquer lugar que ela for, está esperando uma reprimenda. Então, a proposta de Jesus é exatamente essa, para a gente viver em paz com a consciência, né? Quem vier após mim jamais terá fome, jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem vier comigo não andará em trevas. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa libertação está com Jesus. Independente de qual seja o credo, a filosofia, Jesus é o nosso libertador. Se quisermos nos dar bem perante a vida, no plano físico e no plano espiritual, nós temos que acordar para esse detalhe, seguir Jesus. E é interessante quando analisamos a proposta do Senhor Jesus e a sua existência, nós vamos verificar que em momento algum ele lutou ou induziu alguém a lutar
pela liberdade social do jugo romano, no caso dos judeus, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, as coisas do mundo sob obediência às leis do César, mas as leis do Espírito a Deus. Então, em momento algum, o Senhor Jesus fugiu do mundo. Pelo contrário, ele veio cumprir um programa divino para a redenção de nossas almas, no sentido de nos esclarecer. O que significa dizer, mais uma vez, que nós precisamos compreender a proposta do Cristo para adquirir uma autonomia e uma liberdade espiritual no campo do entendimento. Nós estamos livres como espírito se nós nos ajustarmos à lei de Deus. Lembrando que nós tivemos uma liberdade anterior a essa existência na hora de programarmos a nossa vida aqui na Terra. Como propõe o Livro dos Espíritos, nós planejamos a nossa existência. O Senhor Jesus falou isso para Nicodemos, né? O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Quer dizer, nós escolhemos onde vai nascer. Então nós escolhemos a família que ia nos receber, já sabíamos de antemão a condição social da família, a gente já sabia da quantidade de pessoas que aquela família ia ter num primeiro momento, nós saberíamos o tipo de vida e de pensamento de cada uma delas, e muito, mas muito provavelmente nós pedimos para essas pessoas participarem de nossas vidas, o que significa dizer que nós é que nos atrelamos a elas e não elas a nós. Mas imaginemos que por força da própria lei natural, alguma entidade espiritual reencarne conosco na condição de inimigo de longa data, né? E por ser inimigo significa que nós fizemos mal a ele a nós e nenhum dos dois perdoou. E o Senhor Jesus vai dizer que a regra para a liberdade nesses casos é reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Então, aqui na Terra, nós estamos vivendo uma oficina para burilamento do nosso espírito e, portanto, não estamos fazendo favor para ninguém. Ser bom aqui na Terra não é fazer favor para os outros. Ser bom e justo é favor para nós próprios. É esse parâmetro que nós precisamos mudar e que Emmanuel fala na lição, que o Senhor Jesus não quis mudar nada das coisas sociais. Pelo contrário, fez com que nós cumpríssemos com o dever junto a César, mas também não nos esquecêssemos de junto a Deus. Como nós queremos sempre favores especiais por acharmos que estamos fazendo o que é certo no campo das leis naturais, nós acabamos por querer exclusividade aqui na Terra e nos esquecemos que o Senhor Jesus partiu da Terra através de uma cruz. Ele, o governador espiritual do planeta, que não tinha nenhum motivo para estar lá, foi colocado lá e aceitou como sendo um programa divino, uma proposta divina para mexer com os nossos entendimentos aqui na Terra. É preciso ficar bem claro essa questão. Paixões são alimentadas pelas nossas almas. Vícios são criados e alimentados pelas nossas almas, e isso é que nos prende ao sofrimento aqui na Terra, às mais diversas enfermidades do corpo, que acabam resultando também em enfermidades do espírito, psicológicas, portanto, emocionais e sentimentais e tudo mais. A questão da liberdade precisa ser bem compreendida. E aí, mais uma vez, a gente insiste, estudarmos lei de liberdade lá no Livro dos Espíritos. Ah, mas não parece lógico que eu escolhi o tipo de vida que eu tenho, essas pessoas que estão comigo. Não só escolhemos, como pedimos veementemente para que isso acontecesse, para que nós, como espíritos, tivéssemos mais liberdade em tempo futuro, através do esforço no campo de luta em que nós nos encontramos. A começar que Jesus, quando colocou conhecereis a verdade e ela vos fará livres, ele não diz conheça a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Nós temos que buscar essa verdade, custe o que custar, porque a grande problemática nossa ainda chama-se ignorância. Quando a gente não conhece, por isso que na pergunta 870 o Kardec questiona, a nossa transformação moral vem sempre junto da transformação intelectual? Eu disse não. Primeiro é a transformação intelectual, a informatização. A pessoa tem que primeiro se informar, saber, tem que digerir, tem que fazer propósitos de mudança. Bem depois disso, benfeitor, vai surgir a transformação moral. Então,
quando no final do Livro dos Espíritos, na pergunta 1018, o Kardec faz uma pergunta até na negativa, né? Jamais o bem será implantado na Terra? Quer dizer, já dando um checkmate, né? Dizendo, já não acreditando muito na possibilidade, jamais o bem será implantado na Terra? O benfeitor disse, não, o bem será implantado na Terra. Quando todas as pessoas que aqui palmilharem estiverem destituídas das imperfeições. Então, não se conclui que o nosso acrisolamento, a nossa prisão, a nossa contenção é por conta das nossas inferioridades morais, e que temos bastante, inclusive. Pelo pensamento, pela fala, pela conduta, ainda estamos no terra a terra, no desejo da materialidade. Poucas pessoas estão realmente preocupadas com a melhoria espiritual. E haja vista a condição do planeta hoje, guerra. Tem sentido uma guerra nos dias de hoje? O que é isso? Acrisolamento, prisão. Não tem libertação com guerra. Pelo contrário, estão adquirindo débitos homéricos. E aqueles que fomentam a guerra nem podem entender pelo que eles estão sendo responsabilizados. Então, faça amor, não guerra. Make love, don't war. Quer dizer, ou seja, amor, guerra nunca. Guerra não tem mais razão de existir no planeta, no nosso planeta, mas existe. Por quê? Porque as pessoas são ainda belicosas, ainda brigam em família, brigam no trânsito, brigam no trabalho, brigam na sociedade e quer a paz. De que jeito? Se nós não estamos instrumentalizando a paz, a receita para paz está na oração de Francisco de Assis. É para a gente estar perdoando, amando, criando esperança, luz do entendimento, a gente procurar compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. Ali está a nossa liberdade, a nossa paz, que a gente tanto almeja para os dias de hoje. Falamos, evidentemente, quando falamos da liberdade que é cerceada na vida social, a partir das nossas próprias casas, famílias, né? O que significa dizer que existe um certo fatalismo, né? Que nos envolve. E essa questão foi trabalhada por Allan Kardec na questão 851 do Livro dos Espíritos. Porque tem coisas que a gente não queria passar de jeito nenhum, tem coisas que a gente gostaria que fosse diferente, né? E Kardec quer saber se existe a fatalidade tal qual nós aqui, os encarnados, a entendemos. Os benfeitores espirituais disseram que não. O que há de fatal mesmo é o instante de voltar ao mundo dos espíritos e desse ninguém escapa. Os acontecimentos da vida são sempre em função do tipo de vida que o espírito escolheu, do tipo de vida que o espírito traçou para si mesmo. Então ele cria, o espírito, um tipo de um destino. E aquilo que vai ser vivenciado é de acordo com a necessidade do espírito. É evidente que nós temos aqui algumas possibilidades, tanto para melhorar quanto para piorar a situação através das nossas escolhas. Mas se nós trabalharmos sempre para o bem, escolhermos sempre para o bem, nós teremos direito a sermos mais livres. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Passemos em revista, então, qual é o tipo de liberdade que nós estamos dando para as pessoas que convivem conosco. Como é que nós somos com as pessoas que convivem conosco? Nós as deixamos ser o que elas gostariam de ser? Ou nós as cerceamos, levamos a coisa no cabresto? Nós as obrigamos a serem do jeito que nós gostaríamos que fosse para nós nos sentirmos bem. No trabalho profissional, como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Nós impomos os nossos valores e os nossos desejos ou a gente deixa as pessoas serem livres? No trânsito, como o Dr. Aguinaldo comentou aqui, nós damos liberdade para as pessoas fazerem o que elas gostariam de fazer e pretendem fazer, ou a gente quer estar sempre na frente, quer sempre ter razão? Então a proposta do Senhor Jesus é fazer a gente compreender mais uma vez que a gente precisa dar para o próximo aquilo que a gente gostaria para nós. Como a liberdade é um desejo natural de todo ser vivo, é muito importante que a gente entenda que nós só vamos ser livres
ao máximo possível, segundo as nossas necessidades espirituais, a partir do momento em que a gente tornar mais livres as pessoas, o direito das pessoas, o jeito delas irem e virem. Precisamos pensar nisso, meus amigos. O que é que nós temos feito com a liberdade alheia? Haveremos hoje e sempre de receber justamente o produto de nossas próprias obras. Pensemos nisso e cuidemos das nossas paixões, das nossas viciações, das nossas formas inadequadas de pensar e, claro, de impor e impactar na vida alheia. Nós chegamos ao fim de mais um dia de estudo, agradecemos a presença dos amigos, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe a todos e fica o convite para a próxima semana. Muita paz a todos.